Bom dia, boa tarde, boa noite, se você está assistindo depois desse vídeo, ou então, se você está assistindo hoje, no dia 11 de junho, boa tarde para vocês, a gente já está hoje aqui com um convidado fabuloso, que eu tenho um imenso prazer de anunciar, porque é uma pessoa que, inclusive, contribuiu para trilhas que fazem parte da memória da minha própria vida, né? Então, e eu acho que de todos os brasileiros, então é assim, com o máximo orgulho, com máxima honra que eu vou apresentar hoje aqui Péricles Cavalcante. Mas antes de mais nada, a gente vai passar a vinheta do Som em Movimento, mais uma vez. Péricles Cavalcante, é uma maravilha estar com você aqui hoje, realmente Prazer é meu, Lúcio. animadíssimo, e um prazer receber você nesse programa, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e que vai ao ar toda sexta-feira, sim, sexta-feira não, sempre às 13h30. Então, hoje a gente está aqui com uma das almas, né, do cancioneiro brasileiro, que é Péricles Cavalcante. Eu não estou exagerando, não, Péricles, é realmente assim, a tua trajetória é absolutamente excepcional, e muitas das coisas que eu conheço, que eu tenho como referência musical e tal, estão presentes nessa história. O Péricles é filho de pernambucano, como eu, né? Nasceu... no Rio? Eu não sei se você nasceu no Rio, né? No Rio, é. Mas vim criança para São Paulo. Mas é filho do pernambucano Mariano de Moura Cavalcante e da baiana Adalgisa de Rocha Cavalcante. Então, portanto, é uma mistura incrível, né? E como foi essa história? Você nasceu no Rio, porque isso aconteceu comigo também. Eu nasci em Recife, somente nasci, né? E depois minha mãe era pernambucana, depois meus pais vieram para Petrópolis, no estado do Rio, e aí a gente ficou, e eu cresci no estado do Rio. Como foi? Foi assim também para você? É tipo parecido, meus pais vieram, meu pai morava na Bahia, né? E tem a peculiaridade, meu pai tinha sido padre, né? Deixou de ser padre para casar com a minha mãe, veio para o Rio. Que coisa incrível. Veio para o Rio direto, e aí eu nasci, eu e minha irmã nascemos, com diferença de 1 ano e pouco, e com uns 3 anos meu pai veio para trabalhar em São Paulo. Veio porque ele era professor, jornalista também, não tinha um emprego fixo, dava umas aulas de português no Rio, mas muito freela, assim. Aí ele arranjou um trabalho no São Paulo Futebol Clube, através de um amigo comum, um ex-jogador, Orozimbo, um famoso jogador dos anos 30 e 40, ele veio editar a revista do São Paulo Futebol Clube, que ia começar a ser feita, a revista do clube. Era uma revista pública, e meu pai veio ser editor e redator dessa revista, por isso viemos para São Paulo. Para a tristeza da minha mãe, que adorava o Rio. Poxa, Então, a gente veio, eu vim com 3 anos, então nem me lembro, eu não tenho nenhuma lembrança clara da época do Rio. É muito vago o que eu me lembro do Rio, muito pequeno. Mas quando vocês foram para lá, ou seja, 48, 49, 50, era a época de ouro do Rio de Janeiro, né? De Copacabana. Pois é, que eu não peguei. Você não pegou. Verdade, mas foi para São Paulo, que também estava vivendo um momento muito interessante, né? Um momento de transformação muito interessante. A gente vive em 1950, e tem uma coisa engraçada do ponto de vista futebolístico, foi o ano que o Leônidas da Silva, o grande o Diamante Negro, veio jogar no São Paulo. Olha. Então, eu tenho foto. Não preciso nem perguntar que se você é São Paulino, né? Sim, claro que eu sou. Eu tenho foto com Leônidas e Teixeirinha, um outro jogador do São Paulo. E o São Paulo foi campeão. Eu não me lembro dessa época, 50, mas eu cresci frequentando o Canindé, que era onde o São Paulo tinha o campo, depois agora da Portuguesa, né?
O escritório era na Avenida Ipiranga, eu fui muitas vezes durante todo esse tempo com meu pai lá. Eu cresci dentro do São Paulo. Podia não ser, podia ser do contra, né? Mas eu fui São Paulo. Eu meio que fui do contra, né? Porque crescendo peguei, eu já bem mais novo que você, peguei aquela época de ouro do Botafogo, né? Então, assim, com 7, 8 De anos de Garrincha idade, de Dida. eu virei, olha aqui, ó, eu posso dizer, inclusive, que até o mousepad, tudo é É botafoguense. tudo Botafogo, que bom, que bom, que Que é bom. Pena que o uma Felipe Neto não torcida. conseguiu Pois ainda é. mudar o status, porque ele botou grana lá, ele é Ah, botafoguense. é. Mas isso tem muitas histórias, né? Tem essa história de venda também. Agora, como começou a música com você? Como Ó, começou o violão e tudo? o violão começou lá em casa, porque meu pai, que estudou em seminário, como eu disse, que chegou a ser Uhum. padre até, ele tinha noção de música teórica, tocava um pouquinho de flauta e Sim. sabia uns acordes básicos de violão. E ele, Uhum. logo cedo, eu com uns 10 anos, que eu me lembro, um pouquinho mais, talvez 12, ele me ensinou uns acordes dó maior, ré maior, me ensinou o braço do violão, e a gente que tocava lá em casa, como toda casa brasileira, a sua deve ter sido assim, a música popular era muito presente, né? Ainda na Total. era do rádio, depois da televisão. Então o ambiente era muito musical. Minha mãe gostava muito de Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira, e meu pai gostava trouxe Luiz Gonzaga. Os primeiros discos que eu me lembro, já no em São Paulo, são os discos do Luiz Gonzaga. Isso é E incrível. até tem uma história engraçada, que meu pai, naquele tempo, a vitrola, você punha 12, assim a vitrola ia Exatamente, caindo, empilhava, empilhado e ia caindo. E um dia meu pai estava limpando os discos, me deu para segurar, eu fui segurando, botei na cabeça e a pressão, pof, quebrei uns 3 ou 4 na Ah. cabeça. Com a pressão só de me pendurar assim, né? Uhum. Mas, enfim, é um ambiente muito musical, então era natural a coisa da música, e embora eu não pensasse, e na escola também, depois eu tinha amigos que gostavam, a bossa nova surgiu, eu aprendi a tocar alguma coisa no ginásio, né? Eu estava no ginásio na época, foi no curso Pois é, clássico. E essa depois, ambiência, é, desculpe, essa ambiência é tão importante porque, por exemplo, no documentário de 50 anos do Caetano Veloso, ele conta, não é, a história. Você está me ouvindo? estou te ouvindo bem, te ouvindo Ele bem. conta a história do bar de Bubu, né? O bar que tinha em Santo Amaro, onde ele, jovem, começou a ouvir e qual era a experiência de ouvir coletivamente naquela praça. Né? Ele É, vai, na época, com Dona Cano, vai até o bar. Eu passo sempre lá e penso nisso. Né? é, É ali atrás da Câmara dos Vereadores, aí tem eu conheço era bem ali que isso. ficava, É, né? Naquela esquina ali ficava o bar de Bubu, onde tinha o alto-falante que tocava as músicas de João Gilberto, e foi é, onde ele ouviu Chega é. de Saudade, Chega de todo mundo junto saudade. pela primeira A vez. história é Né? bacana. Eu não me lembro quando eu vi a primeira vez. Eu me lembro que eu tinha um amigo chamado Teófilo, que falou: tem um cara aí incrível, cara, que canta desafinado, mas não é desafinado. Era um cara meio sofisticado para a época do ginásio, ele. E Uhum. morava no bairro, porque eu cresci no Jabaquara, na Cidade Vargas, que é um enclave Sim, eu sei. para jornalistas na cara. E Uhum. aí eu me lembro de ter ouvido isso. E aí comecei, gostava, tocava no rádio também, porque o rádio era muito diferente. Era rádio AM, e rádio misturava tudo. A não ser Exato. em Sexta-feira Santa, que só tocava música clássica, né? Música clássica, mas nos outros dias misturava tudo. Então eu via rock, eu via tudo, até Beatles no rádio também, e discos, né? Que eu comprava muito desde cedo. Isso como todo mundo, né? É. Beatles depois chegou, e Seri Campeiro, essas coisas todas a gente curtia. Começou assim, então era tudo muito, os ambientes eram tudo muito musical. Mas houve um fato que mudou bastante, sem eu saber que ia mudar. Foi Uhum. quando um primo meu, em 64, o psicanalista Luiz Tenório Lima, talvez você tenha ouvido falar dele já até, Uhum. hoje psicanalista, depois psicanalista, ele veio refugiado da Bahia. Ele é baiano, meu primo, primo carnal, ele veio refugiado em 64, porque ele era líder estudantil. Sim. Então ele veio para a Bahia. E quando ele veio, ele passou meses lá. O pai dele trouxe para poder não ser preso. Tipo assim, Uhum. trouxe ele, o pai dele, que era prefeito de uma cidade do interior, em Ambupe, que é a cidade da minha mãe, na verdade. Ele veio e ficou lá em casa. E depois ele voltou para a Bahia
E logo depois ele voltou para cá, porque ele começou a namorar com a minha irmã, também uma prima, né? E ele trouxe, como é na Bahia, ele conhecia Caetano, Gil, conhecia, ele é mais A velho, galera que andava ali, né? conhecia a galera de cultura, estudante e tal, Uhum. ele, a Dedé, ele era muito amigo. Ele voltou e deu a notícia do show deles, mas não só deu a notícia do show nosso, por exemplo, que é o primeiro show que eles fizeram aí, né? Como, quando eles vieram para São Paulo, eles foram lá em casa. Então eu conheci, para Olha. você ter uma ideia, quando eles vieram trabalhar, eu conheci Gil, Caetano e Gal na minha casa. Não foi eu que fui, foi eles que vieram Uhum. trazidos por esse, mas não só ele, o Capinã, que já estava em São Uhum. Paulo. Uhum. Quem mais? Tem esse escritor Antônio Torres também, né? Que também trabalhava Uhum. numa revista aqui em São Paulo, não me lembro o nome da revista, a revista Finesse. Eu me lembro bem que era uma revista de cultura, coisa assim, e eles eram Uhum. publicitários. Então, lá em casa, criou-se, eu com 16, 17 anos, criou-se um ambiente cultural muito, muito legal, porque eles traziam livros, traziam discos, e eu conheci Caetano e Gil lá em casa. Mais do que isso ainda, e Gal também. E mais do que isso, o Gil tinha acabado de se casar, a mulher dele estava grávida, ele veio a trabalhar na Gessi Lever, Exato. em Campinas, que ele é Uhum. formado em administração, né? Isso. Eles ficaram algumas semanas lá em casa, porque ela estava grávida, a Belina, a primeira mulher dele, e ele ia, trabalhava durante a semana lá e vinha passar o fim de semana aqui. Até, Uhum. umas semanas até ele alugar uma casa perto, alguns Da quarteirões lá de GC. casa na Cidade Vargas. Também. Uhum. Aí todo mundo, aí eu vi as pessoas do Arena, me lembro do Paulo José, da Denise Patti, do Edu, enfim, aí eu conheci na casa, aí da casa, mas na minha casa eu conheci, aí ficamos amigos. Eu sou 5 anos mais novo que eles. Uhum. Então, para mim, aquilo foi uma mudança muito grande. Primeiro que eu adorei os primeiros trabalhos deles, as músicas. Depois, o Gil tocava lá em casa muito, na varanda. Eu me lembro que os vizinhos chegavam e eu, do ponto de vista do meu violão, deu um salto, porque eu aprendi umas coisas que o Gil é um dos maiores violonistas que o Brasil já Exato, teve, é. né? Já É. tem. E É. eu aprendi alguma coisa ali, deu um upgrade no meu modo de tocar. Mas tudo isso eu não pensava em ser profissional. Eu era estudante e depois fui estudar filosofia, continuei amigo deles. Frequentando, na Uhum. época do tropicalismo, eu morava na Major Sertório, o Caetano morava na São Luís, eu ia lá sempre de noite, via os programas de televisão, ia nos programas de televisão, fui aos festivais, alguns festivais, eu me lembro da Record, Uhum. eu me lembro da Gal, em 67 ou 68. 67, provavelmente, quando ela cantou Divino Maravilhoso, né? Foi Que é o 68, que não? está. Eu acho que Divino Maravilhoso. 67. Não é preciso estar atento e forte. Não tem... É 67? Então, esse 67. eu vi uma eliminatória do teatro, eu me lembro. Mas aí eu É, já era porque estudante. esse é que foi tema do filme, né? Uma Noite em 67, e do livro também, Exatamente, que fizeram. exatamente. Eu confundo um pouco porque tinha tantas coisas na época. Antes teve os festivais que o Gil participou, né, com a Nana Caymmi. Sim. Acorda, meu amor. Então, aquilo, eu acompanhei aquilo, mas eu era estudante de filosofia ainda, um pouco menor, era muito amigo deles, continuava a música ser muito presente, mas eu não me imaginava que eu ia, não tinha planos, e nem pensava que eu ia trabalhar de alguma forma profissionalmente com isso. De Uhum. qualquer maneira, isso me marcou profundamente, não tenho a menor Como não dúvida. marcar, né? Era uma época em que você tinha música na Na televisão, por televisão exemplo, nacional, toda noite, né? Ao vivo, né? na Era televisão uma coisa nacional, incrível. É. para todo mundo, a música era a principal coisa. Depois, quando eles foram exilados, acompanhei tudo aquilo, aquela da prisão, que Uhum. ninguém entendeu nada daquilo, a gente achou que ia durar pouco, mas foi demorando, demorando. Eu cheguei a encontrar com eles uma vez ou outra, na Bahia, porque a Dedé ficou, a Dedé ainda continuamos muito próximos, ela fechou a casa, foi para o Rio, que deu aquela confusão que todo mundo sabe, que Uhum. Caetano conta bem no filme dele aqui, né, Isso. esse filme recente. Quando eles foram para Londres, isso coincidiu com o esvaziamento da Faculdade de Filosofia da USP. Era 68, final de 68, eles foram para Londres em 69. Depois do AI-5,
não só os professores foram alguns caçados, outros foram exilados, enfim, a faculdade esvaziou. E na época eu fui casado uma vez antes com uma colega minha de curso, a Rosa, e ela falou, e a faculdade não tinha mais sentido. Eu dava aula no cursinho, em final de 68, começo de 69, mas o cursinho era o cursinho do Grêmio, que acabou também. Ficou uma falta de, perspectivas totais. Perspectivas gerais, políticas e tudo. Então, essa minha mulher na época, a Rosa, você tem que ir para Paris, vai continuar estudando lá. Ela achava que eu poderia ter filosofia, chance. né? Ela comprou em filosofia, e também Paris a filosofia francesa era a coisa do momento. Foucault, enfim, todos eles, né? Derrida, enfim, depois. E Althusser, né? E a filosofia francesa sempre foi a base da filosofia na USP, né? Inclusive professores. Bom, o Lévi-Strauss foi um dos fundadores. Sim, né? Aí você sabe, não preciso nem dizer. Mas, enfim, aí ela insistiu, comprou uma passagem de ida para mim, que o pai dela deu para ela o dinheiro. Você vê como era fácil viajar naquele tempo, né? Você não precisava de visto, não precisava de nada. Eu fui com a passagem de ida. Eu me lembro que meu pai me deu uma câmera fotográfica dele para eu vender, se eu precisasse, uma Kodak super legal que ele tinha. E eu fui para Paris. Fui para Paris, fiquei lá uns meses pensando em ficar. Mas cheguei lá, estava igual aqui. Eu queria ir para Vincennes, os movimentos estudantis, a faculdade estava esvaziada também. Acabei indo para Londres, não pensava em ficar lá. Porque a Rosa foi para Paris e disse assim, vamos para Londres, depois a gente dá um jeito de ir para os Estados Unidos. Aí eu já pensava em ir para a Califórnia, coisa de ser rico. Sim. Porque em Paris, eu tocava. Eu me lembro que eu vendi a máquina do meu pai e comprei um outro violão que eu não tinha levado, um Yamaha. Aí eu tocava no metrô para ganhar uma graninha. E ganhava no verão, isso em agosto, setembro de 69. E tinha uma gaitinha que eu comprei também, tipo aquela, para tocar. Aí eu tocava. Olha o Bob Dylan aí, né? Aparecendo. Inclusive cantava. Tocava Mr. Tambourine Man, tocava I Want You, e tocava também Luiz Gonzaga na gaitinha, tocava Asa Branca, enfim. Um tempo depois, tinha uma menina francesa que falou, vem fazer comigo, tal, e a gente fazia na noite, ela cantava, eu acompanhava ela, eu não me lembro sequer do nome dela, mas enfim, a gente ganhava uma grana também nos bares. Então, alguma coisa no verão ali, eu ficava, mas é claro que isso não ia durar para sempre. Né? Aí, depois acaba o verão, a possibilidade de tocar no metrô diminui muito, porque tem aqueles profissionais, né? Tem as pessoas cegas, tal, que tocam, tem o lugar deles, tem aquela organização. E ela passou lá, vamos para Londres. Eu fui. Não achava que ia ficar, já tinha ido visitá-los e voltado, não tinha me interessado, não achava muito que ia, mas fui ficando. Aí eu fui ficando, acabei me curtindo ficar em Londres, fiquei 2 anos sem voltar para o Brasil. Lá e aí Londres, você diria que aí que começa tudo. Lá em Londres é que teve uma experiência para todos nós, para mim, para Caetano e para o Gil. Aí foi para todo mundo, foi conviver, que a gente chegou no final da swing em London. E Londres era uma cidade muito tranquila, meio provinciana, se for pensar em termos de hoje, né? E eu vivia na rua, por exemplo, tinha muitos amigos nos parques, de várias nacionalidades e tal. Ia muito show. Então a gente via de perto muito do rock inglês, Rolling Stones, mesmo o final dos Beatles, o show do John Lennon, já com a Yoko, Traffic, enfim, o Gil já falou muito disso, Caetano já falou. E aquela proximidade com a música pop, sem que a gente tivesse tanta consciência, porque as coisas bacanas, é legal quando a gente não tem consciência daquilo, mas está vivendo aquilo, né? Então, aquilo nos informou muito, com resultados práticos muito incríveis. Por exemplo, o Caetano gravar Transa. Não saiu lá, mas saiu aqui e foi gravado lá. E foi a primeira vez que o Caetano tocou, quer dizer, não nesse disco, no primeiro disco que ele fez, tocou o violão, porque aqui nos discos dele ele não tocava. Lá ele se sentiu seguro para fazer isso. Por exemplo, o Gil gravou o primeiro disco lá todo dele, já em inglês, com notas em inglês, com parcerias com o Malta. E mais do que isso, em 70 ele fez uma trilha
para um filme do Sganzerla, que pediu a ele, chamado Copacabana, Mon Amour. Copacabana, Mon Amour. Eu ia te perguntar sobre isso, que aí você também entra nessa trilha. Exato. Né? Aí eu fiz a primeira gravação profissional, porque a gente tinha uma bandinha, porque nos primeiros meses eu acampava na casa deles. Isso no final de 69, mais ou menos. Depois é que eles alugaram casas diferentes, aí eu ficava em vários lugares ao mesmo tempo. Era tipo com uma mochilinha, dormia aqui, dormia ali, viajava, voltava. Mas nesse primeiro ano tinha uma bandinha em casa, que o Gil chamava, e eu tocava, e tinha um flautista, que era americano, chamado David Linger. Ele é meu amigo no Facebook hoje, eu fico muito contente que ele esteja bem. E tinha também um cara que tocava, chamado Cláudio Carina, que é um cara que se tornou publicitário aqui, que estava em Londres, não morava lá, nem David Linger, mas a gente tinha essa bandinha. Aí, quando veio o filme, ele falou, vamos fazer a trilha com essa formação. Ele chamava a rua chamava Redesdale, né? Em Chelsea. Ele falava The Redesdale Street Band. Ele botou esse nome. E a gente passou uma tarde no estúdio. É uma gravação bem precária, eu diria. Precária do ponto de vista técnico, assim. Mas tem coisas interessantes que a gente tocando. É praticamente direto. O Gil puxava o tema e a gente saía tocando. Ele inventava na hora algum mote. Se você me permite, Péricles, isso é uma coisa que também surge nesse momento, quer dizer, essa coisa do improviso, né, dos longos improvisos, que, inclusive, no caso do Gilberto Gil, ficaram mais marcantes, né, e que a gente percebe isso muito nos discos dele, posteriores, né, essa coisa do improviso, do drive da música, né, do fluxo da música que vai levando e vai modificando de acordo. Que tem um pouco também no transa, mas não tanto como... Não tanto, Tem um pouquinho, porque tem aquela faixa que cita várias coisas antigas, inclusive o Vapor de Cachoeiro, inclusive, né? Que a gente estava falando. Uma transa que tem, que você estava falando. Então, isso se desenvolveu lá. Então, era uma coisa que a gente ficou assim uma tarde no estúdio e foi o primeiro caixa, foi pago pelo filme. Então, foi a primeira gravação, acabou sendo a primeira gravação profissional que você fez. Foi no final de 69, 70. O Gil capitaneou. Isso só saiu em disco muito tempo depois, eu acho que no final dos anos 90, né, que foi lançado em CD. Inclusive, o Gil não se lembrava direito quem tinha tocado os outros músicos, eu que disse, eu que fui, que deles tiveram que corrigir. Eu que lembrei o nome das pessoas e tudo. Enfim, mas mais do que isso, a convivência, isso foi em 1970, a convivência com o som, com aquela maneira que os ingleses tão própria, né? Os ingleses são muito excêntricos, até na coisa pop, né? E, ao mesmo tempo, relax, que eles fizeram aquela aproximação do blues americano. Na verdade, tudo começou ali, né? Pelo amor por eles, seja com os Beatles, com Eric Clapton, com todo mundo, ou Steve Winwood. Então, aquela coisa... o blues era a primeira e mais fundamental informação, né? Informação. Porque o que fez com que as pessoas pichassem nos muros Clapton's God, né? É muito essa história do blues, né? E você imagina que o Mick Jagger e o Keith Richards se conheceram no metrô por causa de uns discos que eles tinham. Então, eles começaram a ver, você gosta disso e tal. A banda surgiu ali. Faz 60 anos esse ano, né? Os maravilhosos Rolling Stones. Então, você tinha... E em Londres tinha uma coisa, os shows... Nós estamos falando do 69, 70, 71, ainda era época de estádio, não era a profissionalização total, era uma coisa meio, para lugar meio pequeno, para teatro, cheio, às vezes, o Roundhouse, que tinha o quê? 500 pessoas, 600 pessoas, era barato assistir, enfim, era uma fase pré-mega, como ficou depois, a partir dos anos 70. Né? Mudou tudo a partir do meio dos anos 70. Então, a gente via de muito perto. Para você ter uma ideia, o show do John Lennon, solo, com a Yoko, que tinha uma banda que tinha o George Harrison, Eric Clapton, Ringo Starr e mais uns americanos, Delaney and Bonnie, por exemplo. A gente foi cedo para o teatro e não tinha ninguém. A gente falou, a gente achou que ia ter a maior fila. Eu, Caetano, Caetano, Dedé, tinha mais alguém que eu não me lembro ali. O Gil nem foi nessa, eu acho. E aí não tinha ninguém. Quando a gente entrou, na hora de começar, tinha 300 pessoas no máximo. Todo mundo ficou perto, assim, porque tinha aquele ciúme, né, da Yoko,
Os bitomaníacos não aceitavam aí. Então, então tinha essa proximidade. Mesmo nos festivais, a gente viu o Jimi Hendrix, tipo assim, a alguns metros de Bom, distância. aí eu quero te perguntar, você que é testemunha ocular da história, eu quero te perguntar da Ilha de White, exatamente, porque eu sei que o Cláudio foi lá, chamou todo mundo para o palco para tocar. Você estava nessa situação Essa da eu não Ilha de tinha White? chegado ainda. Eu estava Ah, vindo da Espanha. Eu só cheguei um dia depois. Eu não vi isso. Eu só vi no filme. Parece que tem um filme, né, que foi feito muito legal. Cláudio Prado era uma espécie de organizador dos festivais. Ele já morava em Londres há mais tempo e ele levava ele arranjava as barracas, algumas às vezes até subtraídas de outros festivais. Tinha isso também. Então ele organizava. Então a gente foi em vários festivais. O primeiro festival de Glastonbury, que virou um evento enorme, primeiro a gente foi. O Gil tocou no primeiro, de tarde, assim. E a maior atração era o Traffic. A gente foi, você ter um tem uns fragmentos desse de Glastonbury aqui no YouTube. Outro dia eu achei, estão começando a colocar que algumas bacana isso. Não coisas sei disso. se tem o Gil, acho que não ainda, porque o Acho que Gil era muito não, acho que desconhecido. não. Mas era, enfim, estava o Glauber, eu me lembro que o Glauber Rocha, a Helene Inês e o Rogério Sganzella estavam nessas barracas com a gente também. E era um festival bem amador, bem mambembe, numa fazenda, antes de virar. Mesmo a Ilha de White, você vê nos filmes, você tem o do Miles Davis, tem o do Jimi Hendrix, o palco era ridículo. Hoje, qualquer palquinho aí de virada cultural é muito mais equipado, tem muito mais coisa, tem muito mais tamanho do que aquilo. Então, aqui a gente pegou um momento da mudança, do final da coisa. Isso é muito interessante, porque é o momento também em que vai se começar a desenvolver uma tecnologia de amplificação de grande escala. Né? Porque eu me lembro que há um registro de uns shows do Led Zeppelin em 69, 70, em que eles já estão usando um equipamento que parece que tinha sido desenvolvido em Woodstock, que eles estavam testando um novo tipo de PA, porque tinha aquela história desde 65 dos Beatles, né? De não conseguirem mais se ouvir, porque não havia equipamento adequado para. Não E tinha com o projeção de estádio som. inteiro gritando era impossível. Né? Não tinha projeção de som. Para você ter uma ideia, o Marshall, você pode ver isso na biografia. Aliás, eu recomendo a autobiografia do Pete Townshend. É a melhor, porque ele escreve bem. Ele até lançou um romance recentemente, interessante, A Era da Ansiedade. Ele escreve bem e ele conta na biografia que o Marshall era um vizinho dele. E o Marshall desenvolveu para eles, para o The Who, os amplificadores que depois se tornaram. Porque precisava de potência, né, para poder projetar aquele som. Chamando, né? Eles foram aperfeiçoando aquilo. Então, era um momento muito de criação. Né? Os anos 60 tem um pouco disso, né? Um momento de turning point na cultura. A grande Você sabe virada disso, né? mesmo. E mais do que isso, em que a alta e baixa cultura conversaram de uma maneira que nunca tinham conversado antes. Eu digo, a música erudita, a música popular, a literatura de vanguarda com a música popular também. Enfim, houve uma certa... O cinema, quase todos nós gostávamos de cinema, e alguns chegaram a fazer filmes. Eu cheguei a fazer um filme em Londres, em 71, que eu não terminei, com as pessoas de Londres, mas com a Dedé Gadelha também como principal. Eu filmei só, também influenciado, porque o Julinho fez vários filmes lá, o Júlio Bersani e o Rogério, fez mais o Julinho do que ele. Eu não acabei. Acabei utilizando isso nos videoclipes, não sei se você conhece, tem 2 videoclipes que eu usei essas imagens de Londres. Não conhecia. Olha que demais. Olha, isso é uma coisa interessante. O Julinho fez lá o Memórias de Estrangulador de Louras, né? Exatamente, com o Guará, com o falecido Guará. O Guará. Teve uma hora em 71 que Porto Belo era uma espécie de subdistrito do Brasil. A Maria Gladys tinha várias casas de pessoas, inclusive do Julinho. Ali era o lugar quente de se morar, e também tinha o gueto jamaicano, que aí já é uma outra história. Eu ia te perguntar sobre isso, porque aí tem a outra questão, que é o reggae, né? O surgimento do reggae. Tem uma rumorosa história de que
Macalé quereria que Caetano Veloso tivesse feito sob forma de reggae, o que é Walking Down Portobello Road to the Sound of Reggae, né? E cita. Não sei se isso é verdadeiro. Ele cita o reggae, mas... Não é verdadeiro. Ele nem conhecia direito o reggae, eles tinham acabado de chegar em Londres. Na verdade, eu conhecia, e Caetano conhecia, porque a gente morava em Porto Belo, que era um gueto, então, perto de uma loja de discos jamaicana. Então, eu ouvi lá primeiro o reggae, não era uma música, é antes de Bob Marley, isso é o Rocksteady, né? Rocksteady, exatamente, Rocksteady, ska. Ska, olha, eu vou citar os dois, você não precisa ver hoje se não quiser, os dois videoclipes que tem as imagens do filme. Um é Cindy Lee, chama-se Cindy Lee, a música do meu disco Blues 55, que eu fiz um videoclipe utilizando algumas imagens, e o outro é a gravação, é um videoclipe que eu fiz para a gravação da Arícia Mess, de Clariô. Esse só tem imagem de Porto Belo, inclusive da loja de discos. E você vê o front, a frente da loja não está escrito reggae, está escrito ska, entre os ritmos que tem. Então, são os dois videoclipes que eu usei, o Cindy Lee e o da Arícia Mess, que eu dirigi usando essas imagens, que são lindas da época. Você vai ver. Foi feito por um fotógrafo, o mesmo cara que fotografava para o Julinho, ele fotografou para mim em 16 milímetros. São muito lindas essas imagens. Mesmo digitalizadas, elas resultam muito bem. A história do reggae é a seguinte: eu conhecia, Caetano conhecia também, eu falei, nenhum brasileiro se entusiasmou por reggae. Só eu e Caetano. Por essa forma primitiva de reggae ainda, né? E o que aconteceu? Quando estava sendo gravando, aí eu vou te contar a história, porque aí é testemunho ocular mesmo, porque eu ainda estava lá. Quando estava ensaiando, Caetano estava planejando o disco Transa, e ele fez a música Walk Down Portobello Road to the Sound of Reggae, que não é um reggae, ela é uma marcha, coisa assim. Eu sugeri que se fizesse uma introdução citando um reggae. Na hora que eu falei isso, eu me lembro que tinha uma reunião na casa do Caetano, que eu falei assim, o baixista, o Macalé não falou nada. Eu não me lembro do Macalé se relacionar com isso. O Macalé é um músico maravilhoso, eu não estou falando mal dele. Sim, claro, certamente. Eu não sei nem se ele conhecia nessa época. Ou se ele falou isso e eu não ouvi, pode ser também. Mas, enfim, aí o baixista, que era o Moacir Albuquerque, disse assim, mas eu não sei tocar reggae, como eu vou fazer o baixo? Aí eu falei assim, vamos comprar uma partitura. Aí eu fui com ele em Shaftesbury Avenue, em Piccadilly, uma rua que sai de Piccadilly, onde é o Teodoro Sampaio lá. Sim. Vendia partitura, instrumentos musicais, a gente comprou umas 2 partituras para ele aprender. E a minha sugestão é que fosse a intro da música, fosse um reggaezinho real, e depois entrava a música, porque aí fazia sentido. Você ouve o reggae. Eu não estava mais quando eles gravaram. Quando eles gravaram o disco, eles não só colocaram a intro de reggae, como colocaram no final também. Eu achei e ficou perfeito, porque tem aquele começo de baixo que é tipicamente reggae, ele não pode dizer que não sabia, porque que virou quase uma marca, né? É uma marca do reggae, né? Então, eu tenho essa... Como naquela época não havia crédito, né, nos discos brasileiros, não tem ninguém toca no Transa, né? É um absurdo isso, né? Na época saiu sem nem o nome dos músicos, né? E isso também não saiu. Mas essa é a história. Fui eu que sugeri, e eu digo isso porque eu fui comprar a partitura, eu jamais ia esquecer isso. Eu mesmo não saberia fazer, teria que chamar alguém que fosse tocar, não era, eu poderia ter sugerido, mas eu mesmo não saberia fazer. Então, essa é a história verdadeira. Mas eu quero fazer um link, para a gente não ficar muito linear aqui, fazer um link com uma coisa muito posterior que eu testemunhei. E aí eu já posso comentar que é isso aqui, porque passados muitos anos, né, você vai fazer com o pessoal, com a produção do Caetano, um disco, né, para o pessoal do Asdrubal Trouxe Trombone, da peça, né, a peça Farol da A Farra da Jamaica. Terra, que é a música Farol da Jamaica.
Exatamente, Farol da Jamaica. Ah, você vai tocar? Sim, um pouquinho, né? Só pra gente... Que é uma música que me traz muitas lembranças. Você sabe que eu estava lá no Sesc Pompeia na época em que estava sendo apresentada essa... em 82. 82. O disco é de 83, né? E eu tive a oportunidade de estar, inclusive, numa das ocasiões de gravação, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Eu tive a oportunidade de estar numa das sessões de gravações lá no prédio da Gazeta, né? Porque o que acontece? Eu era colega de faculdade do Pedro Luiz, né? Pedro Luiz Oliveira, isso, guitarrista. O guitarrista, e justamente ele me chamou e disse, olha, a gente está fazendo a Farra da Terra aqui em São Paulo com as Drubal, vem aqui. E aí eu fui. Eles estavam morando numa parte hotel lá no Oscar Freire, né? E eu fui para lá, uma das primeiras viagens minhas para São Paulo, eu ainda estava no Rio de Janeiro. E aí cheguei lá num apartamento, todo mundo muito doido, que era bem essa coisa que você estava descrevendo, por isso que eu estava achando curioso, que você acampava no apartamento, literalmente. Acampava, então eu cheguei e já começou aquela movimentação. Eu era absolutamente siderado por São Paulo. Eu estava no Rio querendo ir para São Paulo, né? E aí acampei lá, e aí fui. E teve um dia que teve uma sessão de gravação, não era dessa canção, era de uma outra, acho que era Baleia, uma coisa assim. Também é minha. Também é minha. Que estava tendo a sessão de gravação, e aí, deixa eu parar de compartilhar agora. O que aconteceu? Eu acabei indo ver a sessão, né, um pedacinho da sessão. No estúdio da Gazeta. No estúdio da Gazeta, Caetano estava lá acompanhando, e depois ele era o produtor do disco, e depois... ou seja, a gente esteve muito próximo, só por um acaso não se encontrou de alguma maneira, né? Porque... É verdade. Eu fui algumas vezes, não nesse dia que você foi. Pois eu usava um cabelão grande e tal, e aí talvez a gente tenha cruzado em algum lugar, em algum momento. Mas, enfim, cabelão grande. Você também usava naquela época. Eu cantei grande aqui, depois a gente pode botar um pedacinho. Eu cantei em alguns coros desse disco. Então, pode ser que da Baleia, não me lembro se tem coro na Baleia. Acho que não, eu não canto a Baleia. Foge do Arpão Aventureiro, foge do coro, então eu cantei ali. Eu guardei todas as músicas, porque o que acontecia? Aí eu ia com a moçada, fiquei uns dias lá, e eu ia com o pessoal para o ensaio no Sesc Pompeia, né? Já era um barato o próprio Sesc, naquela época. Lindo, Sesc lindo. Pompeia tinha, a choperia era aberta, e rolava show o tempo todo, e era uma coisa assim, lindo. A gente ficava completamente... Quem vinha do Rio, porque não existia centro cultural nessa época, Rio. Né? Em lugar nenhum, na nem verdade. São Paulo, assim. nem São Paulo. Nem em São Paulo. Aquilo era a primeira coisa Lina, que se aproximava, foi Lina, né? Tudo foi Dona Lina que bolou aquele ambiente extraordinário. Uma né? velha fábrica, né? E aí, assim, a gente ia para lá e eu ficava acompanhando. Às vezes tinha ensaio, eu ficava acompanhando ensaio, enquanto o pessoal estava tocando, e eu era amigo da banda toda, porque eu era amigo do Zé Bruno, do Pedro, do Nelson, né? Que infelizmente faleceu recentemente. Então eu tinha visto essa notícia, mas eu tinha dúvida, mas foi ele que morreu, né? Foi. E amigo do Antônio Saraiva, de quem eu sou amigo até hoje, até entrevistei ele aqui também. Esse está vivo, eu sei que está. Está vivíssimo, trabalhando, fazendo coisas ele incríveis. Ele não é casado com a Lia Rodrigues, o Antônio? A bailarina? Não, acho que não. Já foi uma Ou época. talvez tenha sido, Mas eu estou até anotando aqui para poder deixar o card da nossa... Porque a gente comentou também sobre a Farra da Terra na época. Então, era isso que você viveu em Londres, eu vi em miniatura, né, numa descoberta assim, de São Paulo, que eu ficava completamente... E, além disso, tinha os Irmãos Campos, né? Tinha a poesia concreta, e eu era completamente, já na faculdade, completamente fascinado por isso, então eu queria ir para São Paulo para conhecer esse mundo todo e tal, então eu ficava com olhos e ouvidos super abertos o tempo todo, prestando atenção em tudo. E eu tenho uma memória muito vívida da peça, né, da montagem e das canções, né, que eu acabei decorando, né, de tanto ver eles tocando e tudo isso, e porque era uma experiência muito forte, né, porque era alguma coisa que era totalmente
era uma festa para os sentidos, de alguma maneira, né? Porque todo... E você sabe, essa coisa no meio da moçada, com banda e tal, tem sempre noitadas, tudo isso. Quer dizer, então é um sim. negócio assim que mistura também um certo embriaguez constante, É né? uma barca. É uma barca, exatamente. Mas você sabe Então, que, olha que coisa engraçada, aí a emenda com Londres, porque a Regina Casé, que foi quem me chamou para fazer a música, eu não conhecia o Hamilton, eu conhecia as peças, né, que eu tinha assistido Trate-me Leão, aquela coisa toda, tal, e eu conhecia a Regina do Rio. Porque nos anos 70 eu morei muito no Rio de Janeiro. Quando eu comecei logo a trabalhar com música, isso a gente pode falar também, eu morei meses no Rio. Mas, enfim, ela, quando vinha fazer a peça em São Paulo, combinado com o Sesc, que já foi um patrocínio do Sesc, né, no começo, ela perguntou para o Gil, eu queria, a gente vai fazer um musical, quem você acha em São Paulo que pode fazer a música? O Gil falou, o Péricles. Foi o Gil que me indicou para fazer a música aqui. Aí ela me chamou, olha que coisa engraçada, como tudo tem ligação, né? E, voltando a falar do reggae, tem duas coisas que eu quero comentar. Primeiro, o Farol da Jamaica foi uma das primeiras coisas, se não a primeira feita, homenagem póstuma ao Bob Marley, que tinha acabado de morrer. Por isso que é Farol da Jamaica apagou, né? Que tem, né? Porque ele tinha morrido. Antes disso, no meio dos anos 70, 76, quando o reggae não tinha chegado no Brasil ainda, ou estava chegando com Bob Marley, um grande sucesso internacional, 75, 76, eu fiz também Clareou, olha emendando com o videoclipe das imagens, Clareou, que foi assim um primeiro reggae, um dos primeiros reggaes feitos no Brasil, que falava de reggae, né, também, que a Gal gravou. Foi Gal que gravou no final de 76. Logo depois teve o Gil, fez, mas os Novos Baianos fizeram, aliás, ótimo, o Moraes começou a fazer. Houve uma, por causa do Bob Marley, do sucesso internacional do Bob Marley, que não existia em Londres ainda, existia na Jamaica, ele tinha uma carreira na Jamaica, junto com outras. Jimmy Cliff era muito mais famoso do que aqui no Brasil. Não, Jimmy Cliff ia para festival, tudo. Então, esse reggae, e para você ver que engraçado, o reggae era uma coisa tão nova que na hora da gravação da Gal, os músicos não souberam fazer reggae, virou uma outra coisa. As pessoas não sabiam fazer reggae no Brasil. Então, a gravação, eu não tenho nada a ver com a produção da gravação, a direção musical, nem nada. Eu fiz a música, a Gal adorou, quis lançar. Fiz em Brasília, na verdade, essa música. Foi saindo, tinha caído uma chuva enorme, saindo do lugar onde eu estava, passei um mês e pouco lá onde eu estava hospedado, eu vi uma foto enorme do Bob Marley. Tipo assim, Bob Marley ganha o mundo, tal, o reggae ganha o mundo. Aí eu cheguei em casa, comecei a cantar, clareou, porque a chuva tinha passado, tal, fiz a música em Brasília. Quando eu cheguei no Rio, a Gal adorou. Tentou gravar, mas ninguém conhecia, então não saiu. Tanto que tem duas gravações. A primeira, do single, do compacto, e depois, no Caras e Bocas, ela fez outra. Eu até prefiro a primeira, que é mais rough, que é mais crua, né, como gravação. Aí a gente tem a ligação com o videoclipe que eu te disse. Por isso que eu quis usar no videoclipe da Alicia Mestre, que foi agora, em 2010, 2011, 2012, sei lá, é recente a gravação dela. Meu filho participa da gravação tocando violão. Eu falei, olha aí, o Clareou, eu vou usar aquelas imagens de Porto Belo. E aí você vai ver a tal loja que deflagrou o reggae em Londres. Que coisa incrível. Eu não consegui achar o clipe da Arícia, mas eu consegui achar eu consegui achar essa imagem da Nuvoleta, né? Então, só vou botar um pedacinho, porque pode ser, inclusive, porque eu acho que assisti pelo menos uma gravação da fábrica de som. Olha o Tadeu aí apresentando. Da terra para a fábrica aqui na Serra, Regina Casé, numa participação especial, uma interpretação de Nuvoleta. Aí eu chamei a Regina para fazer, né? É logo depois do trecho do Finnegan's Wake, de James Joyce, numa recriação de Augusto, abaixo, de música repente, de Péricles Cavalcante. Nuvoleta. Com a cara do meu filho aí. Eu queria um pouquinho mais de som no violão. Tava baixinho. Tá muito baixo o violão.
Pode? Quando quiser. Aí tem aquela microfonia cavernosa, que era Então, muito comum, né, nessa coisa do... Nuvoleta refletiu pela última vez. em sua leve e longa vida, e mingou todas as suas miríades de pensamentos num só. Cancelou todos os compromissos, subiu pelos baloastros, gritou no violão, refletiu, niuê, niuê. Um tulhão do liô, ela passou. E dentro do rio, que for uma corrente, Os milhares de lágrimas tinham ido por ela e vindo por ela, que era dada e doida pela dança, e o seu apelodo era Mrs. Leaf. cai uma lágrima, minha última lágrima, a mais leve de todas as lágrimas. Falo para os fãs de fábulas de rádio amor, lunávidos pelo ar vulgar de estrelas de telenovela. Pois esta... Isso é absolutamente incrível, né? Porque era, inclusive, um dia em que os irmãos Campos estavam lá, né? Que Caetano estava lá, era um dia que... Foi que no começo de meio 1984. Pois é, no meio daquela horda de moleques assim, da mesma idade que eu tinha na época, né? Ruidosíssimo, estava lá Augusto falando os poemas e tal. É uma coisa, inclusive, muito emocionante para mim, porque me traz essa lembrança, né, da situação, né, incrível de você ter essa presença entre uma banda de rock e outra, naquela confusão que era a Fábrica do Som, você ter, né, Haroldo recitando poemas, Augusto recitando poemas, era uma coisa assim, né? Fabulosa isso. Você sabe que eu fiz, foi uma surpresa. Eu fiz essa música quando a Sofia Carvalhosa, que estava organizando, era curadora ajudava o Tadeu Django no programa, e ia ter, e eles bolaram essa homenagem ao Augusto, enfim. Acho que era ao Augusto, especialmente. Era, porque, inclusive, o piso está lá com Viva Vaia. Viva Vaia. Eu falei, eu gostava, já conhecia o Panorama, né, o Panorama do Finnegan's Wake, e aí eu fiz para fazer uma surpresa, ensaiei secretamente com a Regina, lá em casa, eu me lembro, e eles não tinham ouvido, o Augusto não sabia que existia aquilo. Então eu cantei Elegia primeiro, que já era conhecido, o Caetano já tinha gravado, e aí teve essa surpresa, foi muito bacana mesmo. Elegia foi uma dessas canções que, ainda sem conhecer São Paulo, porque a história comigo foi assim, um dia, Pedro chega para mim na faculdade e diz assim, eu estou indo para São Paulo. E eu falei, nossa, vai para aquela cidade que a gente imaginava que São Paulo era um lugar que você tinha que abrir caminho na fumaça, aquela coisa assim, né? Visão de carioca da coisa. E aí Pedro volta de São Paulo e diz assim, eu pergunto para ele, eu me lembro bem nitidamente disso no corredor da Faculdade de Letras que a gente fazia, eu pergunto para ele, e aí São Paulo? De São Paulo é demais, São Paulo é sensacional. Aí imediatamente ele me contaminou com essa vontade de conhecer São Paulo, genial, e aí né? foi que eu acabei indo para lá, né? E eu já conhecia, né? Assim, nessa mesma época, eu era um moleque de 19, 20 anos que ficava ouvindo discos de Caetano Veloso, e eu peguei em cheio a época do disco. Veja que coisa engraçada, que tem a grande homenagem a Santo Amaro da Purificação, que é Trilhos Urbanos. Adoro, né? Adoro essa música. E que tem justamente a Elegia indo para o leito de John Donne, que você... Então, era assim, para a gente, era uma coisa assim, você abria o livro do Augusto, né, com o texto de John Donne, ouvia a música do Caetano com a sua adaptação, né, com a sua versão. Então, assim, essas coisas todas circulavam num universo de deslumbramento muito grande, né? Por isso que eu também daquilo que eu falei, alta e baixa cultura. Exatamente. Conversando, né? Isso é a coisa. Isso é uma coisa dos anos 60. Isso é um ganho dos anos 60 que eventualmente volta, né? Mas era uma coisa comum dos artistas. Pensa o Bob Dylan, né? Que adotou o nome do poeta, né? Pensa em algumas coisas que os Beatles usaram de referências, o John Lennon mesmo, né? Literárias e musicais do Oriente, coisas. Havia ali uma conversa que quebrava
barreiras, né? E isso eu acho uma das coisas mais bacanas dos anos 60. Sempre penso A nisso. propósito do Bob Dylan, eu queria falar de Negro Amor, porque é uma canção que é absolutamente estupenda, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre Negro Amor. Então, eu comento. Agora? Sim. Já? Tá, eu Já. falarei. Então, Negro Amor é o seguinte, em 1975, mais ou menos, Caetano, eu morava no Rio nessa época, Caetano falou assim, vamos fazer uma... Caetano ia dirigir, a Bethânia chamou para ele dirigir um show dela, novo. Acho que chamava A Cena Muda, uma coisa assim. Sim. Aí o Caetano falou assim, olha, eu estou pensando fazer Bethânia cantar uma versão do Bob Dylan, pode ser uma coisa bacana, vamos fazer uma versão? Ele que me chamou e sugeriu, porque a gente conhecia, desde São Paulo, na verdade, um pouco, mas mais em Londres, muita coisa das canções mais clássicas do Bob Dylan, né? E essa canção era uma canção que é uma linda canção do Bob Dylan, com letra e música linda, né? It's All Over Now, Baby Blue, né? E ele falou, vamos fazer uma versão para a Bethânia cantar. Eu falei, vamos. Aí a gente sentou, acho que na mesma hora ali, foi cantando, vendo a letra ali, cantando, é quase literal, em muitos momentos a letra é quase tradução literal das ideias do Bob Dylan, né? Em alguns momentos. Um falava uma coisa, outro falava outra, enfim. Mas teve uma coisa que a gente não resolveu. E o título? Né? Como é que a gente vai traduzir Baby Blue? Ou então, acabou tudo, Baby Blue? Isso é uma coisa diferente, né? Não achávamos o título. O Rogério Duarte, que estava no Rio nessa época, que é maravilhoso e dá umas ideias maravilhoso, e em momentos fundamentais, ele foi fundamental em vários momentos, o próprio Caetano conta isso, né, do tropicalismo e tudo. Disse assim, qual é o nome que vocês estavam querendo traduzir? Eu falei, Baby Blue, que seria um nome sintético, o Caetano falou, Baby Blue. Baby Blue não dá para traduzir Baby Triste ou Baby Azul, é feio tudo isso. Aí ele falou assim, põe Negro Amor, porque blues é música negra, né? E Baby fica sonoro, sugeriu Negro Amor. Na hora que ele falou, eu falei, achou, a gente falou, achou, né? Achou o nome, foi ele que deu Checkmate. Checkmate total. Bem, acontece que a Bethânia não curtiu, não quis cantar. A Gal ouviu a gravação e 2 anos depois ouviu a nossa versão, ou não sei, eu não fui eu que mostrei, acho que foi Caetano que mostrou. Não me lembro de ter mostrado isso para ela. Ela gravou no Caras e Bocas e foi muito bem, até hoje e tem uma história que você vai gostar também, curiosa sobre isso, sobre essa música, porque ela gravou isso em 77. Teve clipe no Fantástico, você tem uma ideia, é uma coisa pública. E durante todos os anos 80, não houve direitos autorais. Nós não ganhamos nada, embora a música tivesse execução em eu e Caetano, porque são os parceiros ali da versão. Na época, as editoras americanas não rastreavam essas coisas, né? Então, sim. Mas a gente não recebeu nada. Passou anos, até que o Zé Geraldo, nos anos 90, pela gravadora Sony, a Gal era da Universal, hoje Universal, Poligrana, na época. Nos anos 90, gravou muito bem, aliás. E aí a Sony, que é a gravadora dele, falou, tem que ter autorização da editora aqui no Brasil, para a versão. Eles viram que não tinha edição a música. Aí só, vamos fazer uma edição. A própria Sony, já que o Bob Dylan é Sony também. Só que para fazer, você precisa da autorização dos autores e da editora ou dos autores, no caso do Bob Dylan. Então eles me fizeram fazer uma versão ao contrário, traduzir a minha, porque eles pedem isso para o inglês. Foi eu que fiz isso, eu me lembro bem, da maneira que eu pude, assim, meio literal, nem era pensando em métrica, nem nada. Mandaram para o Bob Dylan. Aí o Bob Dylan, ou para a editora, mas eles mostraram o Bob Dylan aprovou todo o corpo, mas não aprovou o título. Uau! Porque Black Love... Sim, não tem nada a ver. Entendeu? Não tem nada disso. É uma coisa de sombria, né? Uma coisa que não tem nada a ver. Mas acontece que, como a música já tinha sido gravada pela Gal há muito tempo, aí tem uma espécie de jurisprudência de direitos autorais que automaticamente
eles tiveram que autorizar. Então, só a partir de 1992, 93, eu acho, por ali, foi quando ele gravou, é que a música teve uma edição. E aí eles dão uma porcentagem muito pequena, né, 16% para a versão, eles não dão 50% da autoria, Sim. dão 16% nos Estados Unidos. Seria metade para cada um de nós. A gente ganha pouquíssimo. A música essa canção talvez seja a minha canção, que não é minha, mais gravada. Talvez o Caetano tenha mais de 10 gravações, assim, até Engenheiros do Havaí gravaram. Mas, ó, de grana que é bom... Nunca entrou na... Não, pouquíssima, porque é 8% para cada um, e, enfim, essa grana não deu, embora seja... só sobrou tipo, a honra de ter feito essa primeira versão do Bob Dylan, né, aqui no Brasil. Eu ia perguntar isso para você, porque eu ficava até receoso. Você sabe que aqui no YouTube a gente tem esses problemas de execução de certas músicas que podem, depois, o próprio YouTube faz a reivindicação de direitos e, dependendo do que toca, tira, né? E você fica com o vídeo mudo, e, enfim, não é o caso nem de precificar, porque esse canal é um canal que é um projeto de extensão de uma universidade pública e não tem precificação nenhuma, né? Mas eu fiquei pensando nisso. Será que existe uma restrição quanto à execução da própria música, né? Porque... Não, isso não. Porque a música já entrou até em novela. Recentemente, o Zé Ramalho gravou, há uns 3, 4 anos. Ele fez a última gravação grande dessa música. Entrou em novela e tudo. Então, não tem restrição nenhuma. Tocou bastante, toca. É a música. De vez em quando alguém me manda um vídeo, assim, amador, cantando essa música, e me marca, sabe, para eu ver. Vários conjuntos cantaram. É uma música amplamente executada. Eu tinha separado, inclusive, um vídeo amador de um senhor tocando no violão, que é muito emocionante. Mas eu já perdi aqui no meio dos vídeos que eu tinha separado, eu já perdi. Era uma versão que eu achei muito bonita. Ele erra muito, assim, o violão não está muito bem afinado e tal, mas é muito bonito, porque isso revela a coisa que o cancionista mais gosta, né? Que é a música ser absorvida pelo povo, né? E todo mundo cantar. Isso aqui é o chuá da canção, né? É claro, isso aqui completa a canção, porque a linguagem, você sem o outro, não existe, a coisa não acontece. Eu penso mais até, eu acho que essa repetição e essa absorção, isso que se chama de absorção da música, faz parte, inclusive, da qualidade. Passa a fazer parte, porque as canções é de origem oral, de transmissão oral, isso desde a Grécia, lá, né, desses poetas líricos, né? Então, a coisa se completa quando tem a recepção. Fora isso, ela é uma hipótese. Exatamente. É uma hipótese, né? E ela tem um domínio afetivo também. Eu botei aqui o Blues, que está no disco do Caetano, Outras Palavras, que foi um desses discos também que eu ouvi obsessivamente durante o período de faculdade, né? E essa canção me evoca muito você por causa justamente da abordagem brasileira, né? do blues, né? É um shuffle, na verdade, né? Ela tem uma levada de shuffle, né? de um blues tradicional, mas, ao mesmo tempo, ela é totalmente, profundamente brasileira, né? Com essas referências também indianas e tudo isso. Tem uma coisa que pouca gente sabe, eu que toco violão nessa gravação do Caetano. Aí. Sou então eu tive uma boa intuição. Sangue, a flor da pele, as mãos de rosa de Iemanjá. Só sou eu e ele aí na gravação. Que é uma característica, aliás, que eu vi você reproduzir também em outros trabalhos seus, né? Nesse último disco seu também tem um pouco essa história de você fazer uma canção que seja digamos assim, deixa eu parar essa tela aqui, que seja só executada em torno do violão, né? Há uma série de trabalhos seus, sucessivamente, que tem essa característica, né?
Mas nesse que é tá falando, Gilbertiana, né? A Gilbertiana, João Gilbertiana João e Gilberto Gilbertiana. Giliana. E Gilberto e Giliana, sem dúvida. Você está falando do Saltando Compassos? Uhum. Você falou do disco atual. Saltando Compassos, exatamente. Tem um blues, né? Eu nem uso violão. A única faixa que é voz e guitarra nesse disco todo é uma que se chama É Hora do Jantar, que é um blues. Eu ouvi e eu achei sensacional. Eu tinha separado, na verdade, uma outra, que era essa aqui, né? Por causa do arranjo, que eu achei muito bonito também, mas eu achei A Hora do Jantar incrível. Mas eu tinha separado, na verdade, Seja o que For, por conta do arranjo de cordas. Arranjo, de cordas, que eu achei demais. Assim. Deixa eu botar um pedacinho, né? Essa letra é minha, né? A música não é minha. Essa é bem bossa nova. Né? Exato. Você chegou, olhou pra mim e percebeu que eu estava afim. Eu confirmei, você sorriu, então rolou o que se viu. Foi coisa do acaso ou foi porque Deus quis? Foi obra do destino. Amorzinho, o importante é que aconteceu esse encontro, você e eu. E foi assim que eu me esbaldei. Você também é só o que eu sei. E quem quiser chamar de amor ou de ilusão, aí já não está adiantando muito. Aí, Péricles, tem uma coisa nessa canção que aparece também numa outra que eu queria destacar aqui, que é essa coisa da sedução, né? Da busca e da sedução. Eu achei um clipe seu que eu achei muito divertido, que é o Cadê Ela? Né? Que é uma dessas... uma Cadê dessas minha canções... princesa? Cadê minha cachorra? Né? Que é uma dessas canções que é muito interessante. É uma das minhas preferidas, sabia? Essa gravação é uma das minhas gravações de que mais eu gosto. E o clipe a gente fez aqui na Vila na época da Copa do Mundo de 2014. É muito divertido. Vamos ver um pedacinho. Deixa eu botar ele em tela cheia. Princesa, cadê minha cachorra? Cadê minha E tem o reggae aí também, né? Uma sugestão de reggae. É verdade, verdade. Eu em Berlim, em Trancoso, no Iotim. Eu estava ali no meio daquele cruzamento que eu conheço bem também. A Picuelta com Fidalga. Cadê ela? Não, Fidalga não, com Girassol. Melau, e sem ela eu passo mal. Olha a alta cultura aí, tá vendo? Princesa. A referência à Odisseia, a Ilíada, aliás, né? E o Menelau e tal, é muito... Você sabe que eu adorei isso, Lúcio, porque ninguém nunca falou dessa música assim. E é uma gravação que eu gosto de tudo. E você é a primeira pessoa, fico muito feliz com isso, que destaca. Pois é, porque é uma... Eu diria mais, é uma constante do seu trabalho essa discussão sobre a sedução, inclusive Negro Amor é uma música que fala de uma situação de separação e, ao mesmo tempo, tem essa busca da sedução, né? Eu vou te encontrar, eu vou te pegar, né? Mesmo Elegia, né? O recorte que você faz, porque você não pega toda a tradução do Augusto, você faz um recorte, né? Que é o recorte da sedução mesmo, do convite. Né? É engraçado você falar isso e bacana pelo seguinte, porque o meu critério para fazer o corte foi que, a partir daquele momento, deixa que a minha mão errante adentro, ali é que parecia com música. Uhum. Aquilo, para mim, lembrou um bolero, uma coisa lá, sabe? E é total, porque deixa que minha mão errante adentro. Muito... A marcação do bolero está toda ali. Né? Toda ali, é verdade. Já estava
pronto quase, né? E bolero é uma coisa sobre isso também, né? Sedução. Opa! Então tem tudo a ver, né? Agora, uma coisa que me pareceu assim bem original no seu trabalho mais recentemente, que me chamou muita atenção, foi justamente a história da grande jornada, né? Que a gente já tinha falado aqui, que eu queria trazer, porque essa narrativa é particularmente muito interessante, né? E o clipe também, né? E a gente estava falando no programa passado, que eu estava entrevistando um DJ aqui, e que é meu colega na faculdade, um DJ aqui de Salvador, que é alagoano, mas trabalha principalmente aqui, é nosso colega, né? E a gente estava falando dessa coisa do clipe, né? Ele tinha um projeto de fazer trabalhos com os alunos, com clipes e tal, né? E aí eu falei do seu trabalho, sem mencionar ainda, porque naquele momento ainda era surpresa, esse programa que a gente está gravando hoje, né? Mas falei assim, olha, tem alguém muito legal aí que vai vir com os clipes que são incríveis, né? Porque a gente está tentando levantar esse mundo santamarense de composição e fazer trabalhos nessa direção. Ele, principalmente, né? Sim, que é uma pessoa que trabalha com audiovisual. Cara, depois eu vou falar do clipe. Deixa eu passar um pouquinho aí. E olha o reggae de novo. Reggae. Por isso que eu perguntei do reggae. O reggae é fundamental. Em debandada na savana, depois cruzamos o deserto e o mar aberto, atrás de água e alimento, atrás de abrigo e assentamento. Falta muito pra chegar, mãe. Falta muito pra chegar, pai. Falta muito pra chegar, mãe. Falta muito pra chegar, pai. Você quer comentar um pouquinho, enquanto a gente continua deixando? Eu quero comentar assim pelo seguinte, eu não fiz essa ideia, porque eu conheço o Jorge há algum tempo, o Jorge Furtado. Eu chamei para ele fazer o clipe, aliás, foi Lídia que falou, você devia chamar, mas também porque eu vi, aliás, eu comentando com Lídia que tinha visto um clipe que ele tinha dirigido nos anos 80, eu não sabia que ele tinha. Primeiro, ele só fez um clipe, esse de uma banda gaúcha. Aí Lídia falou, chama ele. Ela falou, por que você não chama ele? Eu falei assim, claro. E eu me lembrei que eu tinha essa música no disco. O disco todo foi gravado, Saltando Compasso, foi todo gravado ano passado, na pandemia, 2021. Ele foi agora finalizado, mixado, agora no começo de 2022, mas ele foi todo gravado e eu tinha essa música. Aí eu chamei o Jorge, falei, vou ver se ele quer fazer. Ele topou na hora. Eu falei, faz do jeito da pandemia, você não precisa filmar nada, faz colagem, faz o que você quiser. Mas não precisa se expor, porque ainda tinha as restrições, né? Ainda tem, mas tinha muito maiores o ano passado. Ele estava no meio de outros trabalhos de filmes, com o Miguel Arraes, que ele trabalha muito, trabalha para a Globo, né? Faz série e tudo. Ele adorou e falou, claro, que tá. Aí ele ficou quieto há um tempão. Quando ele reapareceu no final do ano, ele falou assim, olha, o meu montador e animador, Alex Hernambi, se entusiasmou. Ele quer fazer uma coisa de animação a mais, além das ideias que eu tenho de usar figuras, ele quer fazer uma coisa a mais. Bem, aí o cara era super detalhista, maravilhoso, ficou meses trabalhando nisso. Tem 2 atores que ele botou, a gente gravou umas coisas aqui com chroma key, a Lídia me filmando, ele encomendou para a gente, deu um trabalho inacreditável, porque você fazer chroma key é difícil, né? Sim, é difícil. Fora de estúdio, né? Aqui a gente fez aqui em casa, fez no quintal da casa da irmã da Lídia, da Léa. Então, mas, enfim, mandamos as imagens, eles ficaram lá fazendo, até que eles me apareceram com isso, maravilha. Quando eu vi, foi que loucura. Incrível, é incrível. Uma superprodução, né? Eu acho que é um dos grandes clipes recentes, né? Já feitos, isso é curioso, porque o chroma key é uma técnica que a gente estava comentando outro dia, até em aula, eu dou um curso com uma colega, para você ver, umas coisas são interessantes aqui. A gente está dando um curso de história do rock no Brasil.
E esse programa que a gente está gravando aqui também vai entrar porque você, testemunha ocular da história, está contando um monte de coisas que a gente falou, né, no curso. Então, a gente estava comentando o chroma key, como ele foi importante, por exemplo, nos clipes do Fantástico, nos anos 70, e tudo. E depois ele deu uma sumida, né? E nessas tecnologias, depois da pandemia, ele fez um retorno triunfal, né? E reapareceu no Zoom, aqui mesmo no StreamYard tem também um recurso para fazer isso e tal. E tem gente hoje que está assistindo reunião e brincando, botando fundo atrás, tudo isso, outra né? coisa, é verdade, é verdade. E eu acho que você, a propósito disso, você é uma pessoa que lida muito bem com essas coisas, porque eu tenho acompanhado você fazendo lives de vez em quando, né? Soltando músicas, canções, cantando certas canções. Você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, né? Inclusive, eu, esses dias, comentando a morte a triste passamento do Alan White, né? Alan White, ontem, né? Grande baterista, né? Ontem não, o programa só vai passar adiante. Só vai passar, foi ontem, né? Isso me lembra o Jô Soares, amanhã que hoje vira ontem, né? Exatamente. Eu gosto, eu boto muito, embora seja às vezes uma coisa meio chata, o Facebook especialmente. E a política tende, às vezes, a sugar todas as energias das pessoas, né? Mas tudo bem, é necessário também, porque é necessário se livrar dessa gente horrorosa que está aí. Mas, de qualquer maneira... Que contraria toda essa história que a gente está contando aqui. Contraria tudo, é o anti-isso, isso dos anos 60, que a gente pensou que nunca mais ia aparecer, né? Mas que estavam, como tinha já advertido Caetano, e isso foi num show, inclusive, que eu assisti, né? O show Livro, se não me engano, em que ele falava assim, aquelas pessoas que nos levaram, porque eles ficaram muito tempo, né? Você deve saber disso de perto, ficaram muito tempo sem expor isso, né? Quer dizer, a minha geração, por exemplo, cresceu achando que Caetano e Gil tinham ido para Londres para curtir, para experimentar coisas novas e tal. E aí, passados os anos, o Caetano foi aos poucos abrindo essa história, né? Todo o sofrimento que ele passou e tudo isso. E aí ele falou, e aquelas mesmas pessoas, eu me lembro disso no show, que estiveram, que nos levaram, estão aí ainda estão presentes. Eu me lembro disso. Foi uma advertência muito séria, né? Profética, né? Porque verdade, elas estão aí. Verdade. E já que a gente está falando dessa coisa dessa dimensão política também, que é inerente a tudo aquilo que a gente está falando, vamos pegar também, então, a sua sugestão mesmo, né, do Afrocanto, que você disse que isso também entra nesse capítulo do clipe, né? Que é uma outra coisa... Chroma key também, né? Pois é. Todo feito foi a Lídia que fez, foi a Lídia que dirigiu, e ela é um vídeo, um lyric vídeo, na verdade, porque ela a estrutura dela é a estrutura da letra, que é curta, e é um diálogo rápido, né? Meu com... Menina bonita, o que é que você chora? É que a coisa tá feia, eu não vejo melhora. Menina sabida, por que não vai embora? Porque aqui vou na frente e a luta é agora. Menina guerreira, eu vou junto contigo. Vamos que vamos nessa, derrotar os inimigos. Que maravilha, genial. Muito bom. Essas gravuras são gravuras da Annette Schwartzman. Ela fez várias coisas durante a pandemia, baseado em Dufy, né? Dufy, aquele ilustrador, né? Pintor também. Raul Dufy, sim. Ela usou isso com a técnica do chroma key, né? Como fundo. Genial. E eu reconheci, inclusive, o casario tipicamente baiano, né? Tem
a ambiência toda é de um tipo, uma cidade É, histórica, né? Brasileira. Então, eu fiquei pensando aqui que eu poderia ter trazido também, mas eu acabei não conseguindo achar, as suas colaborações também com o Haroldo de Campos, por exemplo, quando você, falando de Nuvoleta, eu lembrei, né, das Rimas Petrosas, daquela canção que você fez, Vai com Tudo, Vai Cigana, a Diana Cigana, né, a Diana Caçadora, aquela que é uma canção que você fez a partir de um poema do Haroldo, né? que na verdade, eu fiz duas coisas. Uma que eu fiz com ideia minha, um pedaço que eu gosto muito, um pedacinho de algumas linhas das Galáxias, que chama Ode Primitiva, né? Que faz quando a Sim. maré for subindo, você virá vindo você. Quando É a muito maré. legal isso. Eu gosto muito. Eu fiz duas gravações dela, né? Eu fiz uma gravação no Canções, bem assim, cool, e um instrumento, teclado, e fiz uma gravação rítmica num outro disco que o Cid produziu comigo, Cid Campos, chamado Baião Metafísico, que é mais rítmica também. E essa outra, o Haroldo publicou no livro e disse para ser musicada por Pérez Cavalcante. Ele me deu uma Félix ordem. Cavalcante, Ele ele me deu mandou uma uma ordem ordem. para você. Ele me deu uma ordem. Aí eu nunca gravei essa música, mas eu fiz uma gravação em vídeo com o próprio Haroldo, na casa dele, que o Haroldo canta comigo o refrão. Exatamente. Né? Isso eu acho muito... Vai, Diana, vai com tudo. Vai, minha canção, vai com Gana para Diana Cigana, alguma coisa assim. É uma coisa assim, o refrão. Essa é a época que nós nos conhecemos, na verdade, porque aí, já no começo dos anos 90, eu já estava fazendo lá comunicação e semiótica, e aí a gente, de vez em quando eu ia na casa de Haroldo, e a gente ia naqueles jantares, naquelas saídas dele, né, que eram geniais, e acabava todo mundo se cruzando. E tinha os saraus, né? Os saraus e do Finnegan's Pub, né? Ali ainda na Consolação, né? Na Rua da Consolação. E depois lá mesmo na Teodoro Sampaio, Arthur Azevedo. Na Arthur Azevedo, Arthur Azevedo, no Bloomsday. No Bloomsday, exatamente. Foi o Haroldo que inventou isso. Então, o que eu acho, para concluir, Péricles, e também para não te ocupar demais, assim, eu queria que você comentasse um pouquinho também, porque assim, eu fui procurar site seu, coisa assim, e vi que você não tem. Você tem algumas coisas... Tem site. Tem site? Mas é que está em reforma. O site está em reforma. Mas porque, assim, você vai procurando os trabalhos do Péricles e você vai encontrando coisa por tudo quanto é lugar, né? É um mundo de... Quantos discos você tem até agora, Péricles, gravados? Meus, com o meu nome, são... Sim. Eu não sei, uns 9, 10, talvez. Quer dizer, uns 9 ou 10, porque tem... Não sei, tem que contar, acho que uns 10 por aí. A partir do Canções, que foi o primeiro, né? Em 91, depois tem o da trilha, tem o Sobre as Ondas, tem o da trilha da Suzana, que é um dos que eu gosto mais, Mil e Uma, um dos meus discos que eu gosto mais, que saiu, era da trilha do filme, mas aí depois tem o do que eu fiz com o Cid, Baião Metafísico, onde tem uma gravação, aliás, do Negro Amor, que, olha, eu não tenho sem nenhuma modéstia, eu acho a melhor gravação brasileira de Negro Amor. De Negro Amor. Eu ouvi essa gravação também. Eu vou dizer por quê. Porque todas as outras têm como referência o folk rock americano, ou a gravação do Bob Dylan, são muito boas, como a do Zé Geraldo, da Gal, e a minha é só piano e sanfona. Eu gravei como se fosse um tango. Então é a versão mais diferenciada de Negro Amor. Eu gosto muito dessa gravação, talvez seja a faixa do disco que eu goste mais. Depois eu fiz, tem vários, Blue 55, Rei da Cultura. O Rei da Cultura é justamente o que eu queria destacar, que eu acho um disco fabuloso e que bom. Um disco forte, né? É um disco que tem uma singularidade, assim, ele parece querer dizer discrepa um pouco dos seus outros trabalhos, no sentido de que ele não tem a suavidade que você costuma ter, ele tem mais uma coisa forte mesmo, né? de
não sei como dizer isso, atitude né? musical, talvez. Eu acho também o Rei da Cultura talvez o meu melhor disco. Aí é o galope do guitarrista apaixonado, né? Abre com essa. Que é muito bom, é justamente por isso que eu escolhi aqui. Eu gosto. É meio um forró, é meio uma cantoria, é meio um punk rock, né? É uma coisa que mistura essas coisas. Né? É isso mesmo, a ideia é essa mesmo. E eu acho que esse disco é um dos discos que eu fiz a partir do meu estúdio, que soa melhor, você ouve hoje, aquilo soa grande. Sim. E tem uma coisa experimental, tem a faixa sobre fala do Stravinsky, né? E do Schoenberg, né? Também, né? Aquela faixa que é meio falada, totalmente experimental, que não é uma canção no meio do disco. Eu acho que é um disco que tem bastante personalidade musical. Assim. Eu acho isso também. É um dos discos que me dá mais prazer de ficar prestando atenção. E essa, eu tinha passado por essa música, confesso a você, e não tinha prestado devida atenção. E aí, na pesquisa agora para o programa, eu fui prestar atenção e falei, gente, isso é absolutamente genial. Né? Que bom, obrigado. Essa canção, né? Porque é uma coisa, assim, ao mesmo tempo da história, né? Do que normalmente acontece com a pessoa que vai, que está atrás do instrumento, né? Aquela história de todo mundo que quis. De todos nós. Né? De todos nós, exatamente. Isso aí. Acho que tem isso mesmo. Péricles, só para concluir, eu queria falar de Mulheres de Péricles também, do filme, do né? disco, a sua filha foi produtora no filme, né? Também, a Nina Cavalcante. Ela que foi a curadora. Eu não tenho nenhuma participação, a não ser com as composições. Eu fui proibido de ouvir tudo antes de ficar pronto pela Nina. Filhos mandam na gente, você sabe, né? Em muitos aspectos. Então eu só ouvi e eu adorei. Eles fizeram Zé Pedro, foi uma iniciativa do DJ Zé Pedro, da gravadora Joia Moderna, e é um disco que todo mundo gosta muito, e que tem uma boa repercussão até hoje, as pessoas falam dele e tudo, e tem gravações lá que eu adoro. E uma das que eu gosto mais é de Clareou, pela Marieta Vital. A Marieta é a mesma que canta Afrocanto comigo aí, é essa mesma do videoclipe que canta comigo. Ela fez uma gravação, a Maria Rocha, e um produtor que eu esqueci o nome, o Cabral, me esqueci o primeiro nome dele, fizeram uma gravação de Clareou como era o reggae que eu ouvia em Londres. Fizeram uma gravação tipo como se fosse um rocksteady, ou é linda, 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 linda a gravação. É uma gravação de reggae como era o reggae no começo, antes do Bob Marley dar aquela burilada no estilo, porque o Bob Marley fixou a forma reggae, né? Brilhantemente, né? Com os discos dele, as composições dele. Então, quando estava ali naquele começo jamaicano ainda da coisa, e é uma das faixas que eu gosto mais, é essa. É um reggae. De repente a fagulha, raio eletricidade, Eu fico contente porque eu nunca gravei essa música bem. Eu nunca gravei essa música bem. E aí você acha que a gravação que fez justiça seria essa gravação? Que fez justiça à origem da minha composição lá atrás. A gravação da Arícia Messi, que eu te falei do videoclipe, é muito boa também, com meu filho tocando, ou a gravação da Gal, também é muito boa, embora não seja um reggae. Eu gravei um pedacinho dela no Baião Metafísico, mas não gosto.
não gosto Uhum. muito. Essa é que foi produzida de uma maneira certa e com quem conhece reggae, que é o pessoal que... Eu me esqueci o nome do produtor agora. É até um americano que mora no Brasil há muito tempo e que é aficionado de reggae. Esqueci o nome dele agora, mas essa gravação é linda. Massa. A gente falando aqui da terra onde o reggae reina, né? Porque a terra de Cine Calmon, Edson Gomes, enfim. Exatamente. Aí, Então, em São Luís do Maranhão, são os dois lugares onde o reggae virou... o reggae... E virou... aquele reggae, esse reggae que você conheceu em Londres, esse reggae roots, né? O reggae aí desde lá até aqui. Verdade. Então, Péricles, falando dessa terra aqui, eu agradeço imensamente a sua visita ao Som em Movimento. Não quero tomar seu tempo mais, assim, ficaria mais tempo falando. Vou tentar ver se depois, na edição do vídeo, eu consigo colocar também, porque eu procurei aqui, não achei. Arícia, é Arícia, com R, viu? Sim, Arícia eu conheço, mas eu botei Bota assim, Arícia Mess, no YouTube, videoclipe de Clareou, que vai aparecer. Ou bote Arícia Mess Clareou, com O, acento circunflexo, que vai aparecer. Antes eu fiz a coisa errada, né? E não vale a pena para aparecer em Londres. Então, aí eu vou procurar, e aí eu posso botar o fechamento dessa nossa conversa hoje com um vídeo que eu acho que vai ficar super bacana. bonito. Tá bacana. Péricles, adorei. Muitíssimo obrigado. Foi muito legal. Foi incrível conversar com alguém que construiu a sua história num momento extraordinário e que influenciou a história de muitas outras pessoas. Muito obrigado. Eu que adorei. Então, foi um prazer conversar com você, que eu já conheço há tanto tempo, e assuntos tão empolgantes como esse que você levantou e que conhece também. Então Maravilha. Agora muito obrigado. Você vir aqui na Bahia e a gente se encontrar. Tá bom? Certamente. A próxima vez a gente combina antes para poder eu ir aí. Isso, tá maravilha. Bom? Fica aí mesmo que eu vou me despedir do pessoal e a gente encerra o papo. Gente, muito obrigado. Onde você está mesmo. Gente, obrigado. Agradeço a todos que assistiram. Esse programa foi pré-gravado, né? Lembrar mais uma vez que é um projeto de extensão do Secult, Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias, da UFRB, onde certamente em algum momento o Péricles vai vir para conversar com os nossos alunos aqui nessa universidade, que é uma universidade predominantemente negra e que curte muito reggae, inclusive. Então vai ser muito massa. Agradeço a todos que estiveram aqui assistindo e até o próximo Som em Movimento. Um grande abraço. sobre o céu da cidade. De repente a fagulha, a eletricidade. Oh, clareou, oh, clareou, oh, clareou, oh, clareou.
cansados de dançar mesma dança. De repente uma nova reggae